Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Nesse vídeo você terá a oportunidade de ouvir alguns relatos macabros. Boa noite, meu nome é Amanda e gostaria de compartilhar um relato que meu pai me contou. Ele presenciou muitos eventos em sua vida, e esse é apenas um deles. Meu pai, Elias, tem 62 anos e sempre que vem à minha casa para um café da tarde, traz histórias chocantes do que já viu ou ouviu ao longo dos anos. Uma vez, quando ele tinha cerca de 22 anos e ainda era solteiro, estava indo para a casa de um amigo que morava na zona rural de Pernambuco. O local era de difícil acesso, com estradas de chão e muitas áreas cobertas de mato. Meu pai costumava encontrar esse amigo cerca de 3 vezes por semana, no final das tardes, para jogar baralho ou dominó e conversar. Nesse dia, ele estava indo sozinho. Durante a caminhada, meu pai notou que um menino se aproximou e começou a caminhar ao seu lado. O caminho era deserto e, naquela época, era raro passar carros ou pessoas a cavalo. Ele costumava pegar carona em carroças, por isso olhava para trás com a esperança de encontrar alguém conhecido. Achou estranho a presença de uma criança, mas ficou quieto até o menino perguntar se poderia pedir algo. Meu pai respondeu que não tinha dinheiro, o que era verdade, pois era final de mês e ele só receberia no início do próximo. Ele ficou branco quando percebeu que não sabia de onde aquele menino havia saído. Ele não disse mais nada e a pressão subiu um pouco. Meu pai atravessou um cercado de arame e foi embora pelo meio do mato. Essa situação deixou meu pai desconfiado, pois ele frequentava a região há anos e não sabia que havia alguma moradia no meio daquela mata, de onde aquele garoto apareceu. No entanto, ele decidiu deixar isso de lado. Algum tempo depois, ele estava na casa do seu amigo e, durante uma conversa, se lembrou do episódio com a criança. Ele perguntou ao amigo se alguma nova família havia se mudado para a região, mas o amigo respondeu que não e acrescentou que os vizinhos eram os mesmos. Curioso, meu pai explicou todo o incidente e achou muito estranho que uma criança estivesse sozinha no meio do mato. Meu pai ficou surpreso com a reação do amigo, que deu um sorriso sem graça e pediu licença para entrar em casa. Quando ele voltou, trouxe uma vela e uma caixa de fósforos e disse que o menino que meu pai viu havia falecido naquele local. Ele instruiu meu pai a acender a vela e oferecer a alma do menino em oração. Meu pai entendeu o que aquela alma queria e seguiu as instruções do amigo dele, oferecendo uma oração em sua intenção. Apesar de continuar frequentando a casa do amigo, meu pai nunca mais viu aquele menino na estrada. Olá, meu nome é Anderson e gostaria de compartilhar uma história real que aconteceu comigo e minha esposa. Moramos em Fortaleza, mas sempre gostamos de visitar a casa da minha avó, em Tururu. Na época em que a história se passou, eu tinha 18 anos e minha esposa e eu éramos namorados. Atualmente, eu tenho 21 anos. Chegamos lá no primeiro dia de carnaval e passamos 6 dias maravilhosos no interior. A casa da minha avó consiste em 2 casas em um terreno só. A primeira casa é dela e depois há um quintal que leva à casa do meu falecido tio. Ao lado da casa do meu tio há uma rua deserta sem asfalto e sem pista. No primeiro dia, minha namorada e eu decidimos dormir na casa do meu falecido tio. Assim que escureceu, minha avó me chamou e alertou: "Meu filho, cuidado, se você ouvir algum choro de mulher com criança, não saia para ver. Sempre passa uma mulher chorando com uma criança pedindo ajuda por aqui." Confesso que não acreditei logo de cara e pensei que fosse apenas uma história para me assustar. A primeira noite passou sem nenhum incidente e assim foi por todas as 5 noites seguintes. Chegou a 6ª noite, quando minha namorada e eu fomos dormir por volta das 11 horas. Antes de dormir, conversamos sobre os nossos planos para o futuro e como poderíamos nos noivar. A conversa se estendeu até meia-noite, quando ela disse que estava com muita sede e precisava beber água. No entanto, não havia água na casa e teríamos que ir até a casa da minha avó para beber.
Infelizmente, eu havia esquecido a garrafa que sempre levava e minha avó já estava dormindo. Então, eu disse a ela que se quisesse água, teria que beber da torneira, já que minha avó deveria estar dormindo e não iria acordar. Quando abri a porta para sair pela rua de trás, um grande barulho de cães e gatos brigando começou e as galinhas da minha avó ficaram agitadas. Eu pensei que os animais estavam agitados por me verem, mas fiquei parado enquanto minha namorada observava pela porta. Foi então que todos os animais pararam ao mesmo tempo e começou o choro alto de uma mulher e uma criança. O choro era o mais horrível que já havia ouvido em toda a minha vida, e a mulher pedia ajuda enquanto a criança chorava sem parar. Por um momento pensei que se tratava de alguém que precisava de ajuda de verdade, mas logo me lembrei da história contada pela minha avó. Corri para o portão para tentar ver o que estava acontecendo, mas a coisa desapareceu muito rapidamente. Eu voltei para dentro da casa sem saber o que tinha acontecido. Minha esposa ficou horrorizada e muito assustada. Não conseguimos dormir direito naquela noite. E hoje em dia, várias pessoas dizem que já ouviram a mulher chorando e carregando seu filho pelas estradas, e que ela nunca encontrou a paz. Chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato de terror. Até o próximo vídeo.